que você prefere? Salve aí, rapaziada. Simplesmente estamos cá. Estou aqui de volta. Reagindo ao Mano Luigi. Obviamente que vai ter outros vídeos do Mano Luigi aqui, né? Provavelmente talvez seja em sequência. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Bom, o vídeo da vez é por que eu me recuso a ser pessimista? Não sei o tema do vídeo, vamos ver agora. Se for na questão do emprego, mano, eu posso dizer o seguinte, eu sou bastante até que pessimista em questão de emprego, mano. Tá ligado? Porque, tipo, de eu falar, cara, quando alguém me olha na rua e fala, pô, é só o início, você tá passando por uma fase de escala 6 por 1, é uma fase, vai melhorar. Eu fico meio pessimista nessa situação. Então, o pessimista se eu aceitar, sabe? Eu aceitar minha realidade. Eu não aceito minha realidade pra não ficar nesse tema. Então é nesse tema ser pessimista numa situação assim, sabe? De não aceitação, tá ligado? As coisas vão melhorar, até podem, mas caralho, mano, nossa senhora, é complicado. São coisas que estão fora do meu controle, né? Digamos, é meio doideira. Lute, vale a pena acreditar que é possível. De fato, por exemplo, o fim da escala 6 por 1 é um exemplo disso. E beleza. Vambora, mano, Luigi. Eu deixarei um likezinho e simbora pro vídeo, mano. Ser um pessimista conformado ou um otimista histérico? Ser aquela pessoa que, olha, tá tudo errado, nada vai dar certo, não adianta fazer nada, ou ser aquele otimista histérico que, não é isso aí, vamos lá, e tá tudo bem, vai dar certo, e não pensa nas consequências. Hoje eu vou tentar amarrar 3 temas aqui. Eu acho que é o meio termo entre os dois. Do Acho que Mark um pouco Fisher, menos. Black Mirror, o primeiro vezes. episódio da 7ª temporada, e Invencível. Será que eu vou conseguir? Já se inscreve no canal, já deixa o seu like e principalmente deixa o seu comentário, que é o grande guia para saber se esses vídeos estão ou não funcionando. Eu não vou mentir para vocês que nas últimas semanas eu ando um pouco deprimido, não depressivo, deprimido. Por quê? Porque eu mergulhei de cabeça numa série de estudos particulares que eu venho fazendo aí sobre o comportamento mesmo de consumidor, de consumo, de performance, ao mesmo tempo que eu vinha lendo esse livro aqui, que é o Realismo Capitalista do Mark Fisher. Eu ainda quero reler para ter uma opinião mais embasada sobre o livro, mas, em resumo para vocês, é como se o Mark Fisher já apontasse aqui, o capitalismo ele está tão bem estruturado, está tão entranhado na sociedade, que ele se entranha como se fosse dentro do nosso pensar, do nosso existir. É como se fosse impossível o ser humano pensar em existir sem o capitalismo. É como se basicamente o capitalismo substituísse a nossa necessidade de Deus, do espiritual, do divino. Não há saída, ele é tão inteligente, ele é tão bem arquitetado que ele, inclusive, fornece pra gente momentos, digamos assim, de prazer, né? Brincar com o fim do capitalismo, falar que o capitalismo vai acabar, até isso vira um produto, até isso vira um espetáculo. Então é um livro excelente, me deixa um pouco deprimido, mas... Vamos lá, anúncio aqui, não tenho YouTube Premium, básico, vambora. Eis a questão, o que interessa ao ler esse livro aqui? Se transformar num completo pessimista conformado? Olha, o mundo é uma desgraça, nada funciona, o capitalismo é irreversível, vou tocar minha vida desse jeito e que se lasque todo mundo. Mas ao mesmo tempo também não é para ser uma resposta assim, olha isso aí, vamos lá, vou mobilizar, eu vou aqui, vou começar o caramba, feito, sabe, só por fazer, só porque você ficou revoltadinho lendo um livro, assim. Eu acho que essa ideia também não é muito válida para mim, assim. Eu acho que no calor do momento você pode sentir alguma coisa, mas se você sai desesperadamente querendo agir, sabe, você só vai se comportar como uma pessoa histérica mesmo, assim. Você tem que ter calma, você tem que ter paciência, você tem que entender as suas próprias limitações, as limitações ao seu redor, enfim. Por que eu estou falando desse livro em específico? Porque nas últimas semanas também eu venho assistindo uma série chamada Invencível, da Amazon Prime. É uma obra... Uma obra de um super-herói bem interessante, tá? Recomendo. Cara, é um pouco fora dos padrõezinhos, mas é muito boa. É por isso que eu gostei, né? É uma série de quadrinhos escrita pelo Robert Kirkman, o qual eu gosto bastante. Eu li os livros do Robert Kirkman, eu li os quadrinhos do The Walking Dead. A série, ela tem momentos muito bons, assim, no começo, mas depois o negócio desanda, né? Até porque não tem nada mais a ver com o próprio Robert Kirkman. Mas eu gosto de The Walking Dead e dei play em Invencível, achando que se tratava de mais uma obra
com aquele sarro, né? Com aquela coisa cínica. Ai, como seriam se os super-heróis existissem no mundo real? Eles Do seriam The Boys. canalhas, eles não se importariam com a vida humana, eles seriam ruins, fariam tudo aí e sem pensar nas consequências. E é completamente o oposto do que eu imaginava. É completamente o oposto. Eu vou dar um spoiler do tanto que eu gostei de Invencível pra vocês. Invencível foi a série que eu maratonei e eu não fazia isso desde Sopranos, lá em 2015, 2014, por aí. Então, assim, quase uma década que eu não sou do time de maratonar séries, eu sempre assisti as séries pausadamente, mas é que eu fiquei tão, assim, apaixonado por Invencível que Tanto é que eu reassisti Invencível, pô. Eu gosto da série Invencível. O doido ali, né? Eu nunca vi os quadrinhos, mas mesmo assim, eu fiquei, cara, vamos ver qual é que é. Eu fiquei surpreso, mano. Cara, eu fiquei bem surpreso. Realidade alternativa, essas coisas. Porra, foda. Recomendo quem quiser ver, dá uma olhadinha, mano. Porra, eu poderia dar uns spoilers aí, mas acho que o Mano Luigi talvez eu fale. acabei maratonando e matei as 3 temporadas, assim, sei lá, 2 semanas. Aí, ó. Principalmente a terceira temporada, que eu assisti, assim, quase ela inteira numa tarde de domingo, que eu deixei de ir no bar do Paulinho pra ficar assistindo Invencível. Tanto que eu gostei da série. Mas por que eu tô falando de Invencível? E por que eu quero falar também de Black Mirror? Vamos falar de Black Mirror antes. Black Mirror Ok, Black é uma Mirror. série que tem essa distopia, olha só, os males da tecnologia. Essa é uma visão bem superficial do que é a série. No fim do dia, Black Mirror vai falar mesmo de pessoas, de comportamento humano, que se com ou sem a tecnologia, ele sempre existiu e seguirá existindo dentro desse conceito de que o mundo é ruim, as pessoas são ruins e não há alternativa a ela, não há alternativa a esse mundo capitalista. Então é uma ficção científica conformista. Ela não consegue imaginar nada que não seja a tragédia do capitalismo atual. Então ela não imagina um futuro, ela não imagina uma... pós, aqui, assim. inclusive a frase, né? Aqui, ó, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Então, o imaginário de Black Mirror sobre a humanidade, sobre o futuro, ele é 100%, assim, lastreado na existência do capitalismo. Então, eles não avançam sobre isso. E aí, eu tinha deixado de assistir Black Mirror. Eu assisti as 2 primeiras temporadas, eu gostava muito, escrevia muito sobre elas, o especial de Natal. Mas assim que ela foi pra Netflix, ela começou a cair muito de qualidade e até que eu larguei mão, desisti, porque foi deixando de ser sobre seres humanos mesmo, assim, relações humanas, para virar uma bobajada só, os males da tecnologia, né? Essa negação que as pessoas têm com a tecnologia, no sentido de, olha, como é ruim, não sai daqui. Aí, enfim, eu fui assistir o primeiro episódio da 7ª temporada e eu fiquei revoltado, assim, eu sendo sincero com vocês, quando eu assisto filmes, assisto séries, eu tenho um trato, sim, muito passível, muito pacífico com as obras, né? Mesmo quando eu não gosto de um filme, mesmo quando eu não gosto de uma série, eu falo, olha, eu não gostei, tudo bem, vida que segue, tem outras coisas. No caso específico desse primeiro episódio da 7ª temporada de Black Mirror, eu fiquei ofendido. Eu falei, não é possível que eles escreveram isso, gravaram e colocaram no ar. Resumidamente, para você não perder seu tempo, basicamente um casal ali, daí a mulher ela tem um derrame cerebral, aí uma empresa, uma startup, assim, eles usam vários termozinhos, assim, que eram muito legais de ser ditos há 20 anos, sabe? Startup, na nuvem, o mainframe, então, bobajada, assim, você vê que nem a criatividade para atualizar as tecnologias eles têm. E aí eles pegam, fazem uma cópia do cérebro, mandam para um mainframe lá, para um servidor, daí eles colocam um chip aqui, uma espécie de tecido, e aí pega aquela parte do cérebro morta e transmite, e aqui ela volta com umas antenas, assim, como se fosse um sinal de internet. E aí eles falam, não, vocês não vai custar só $300 por mês, a assinatura do nosso stream, né? E aí, enfim, a partir disso começa uma série de problemas. Basicamente, o Charlie Brooker, ele se acha muito inteligente. Então ele tá falando o seguinte, galera, você que assina Netflix, Disney Plus, você que assina serviço de stream, você tem que sempre estar pagando mais. Olha só como o capitalismo olha só isso aí, você tem que pagar mais, né? E aí o final é trágico, né? Como tudo, é sempre muito trágico, é sempre muito, não há solução, não há alternativa ao capitalismo. Então, assim, é de uma preguiça de imaginar soluções, de imaginar mundo, de imaginar histórias, insuportável às vezes.
Eu não vi Black Mirror. Eu teria que dar uma olhadinha mais pro futuro, então. Cara, seria bem triste. Eu vi até a segunda temporada, se eu não me engano. Então, caralho, a partir da terceira vai ficar meio pá. Eu vou ter que tirar minhas conclusões ali, mano. Mas se ficar meio pá, eu vou ficar triste, mano. É louco aí, não compensa, mano. Cara, é meu pá. Mesmo sendo um pouquinho pessimista no trabalho, no meu trabalho, né, em si, não no âmbito geral, né, mas, cara. Ah, Luigi, mas essa é a proposta de Black Mirror. Então não seja cafona, né? Não seja simples, não seja essa coisa superficial de os mais da tecnologia. E as pessoas falam, nossa, meu Deus, esse episódio de Black Mirror mexeu comigo. Mexeu o quê, cidadão? Você vai cancelar a tua Netflix? Você vai cancelar todos os serviços de streaming que você usa? Você não vai fazer isso. Entendeu? Então, assim, não é que machuca você. É um pessimismo conformista, no sentido de o Charlie Brooker com Black Mirror. Wix! Anúncio paizão. Ó, o paizão. Transforme a sua Vai lá e mostra assim, olha, esse é o mundo desgraçado que você vive. E aí você fala assim, é mesmo, né? Poxa vida, paciência, vou fazer o quê? Esse é o pessimismo conformista. Fazer o quê? Se ninguém presta, eu também não vou prestar. Se nada vai dar certo, eu não vou lutar para que as coisas deem certo. Eu vou ser um agente passivo diante de um mundo cada vez pior. Então assim, olha, as pessoas não respeitam fila, por que eu vou respeitar? As pessoas, para entrar num trem, se degladeiam, por que eu vou ser o cidadão calmo? Ninguém dá o lugar para idosa no ônibus, por que eu tenho que dar? Até nesses gestos simples, a gente vai abrindo filha mão da puta, né? de pensar que as coisas podem ser boas no nosso dia a dia. Olha, ninguém me ajuda porque eu vou ajudar alguém. Eu tenho um trabalho que é o chamado Seis Me Ajuda, que toda doação que as pessoas fazem para mim por Pix, por Superchat, que é uma grana boa, que todos os streamers colocam no bolso, eu dou tudo. Não fica R$1 comigo, porque eu acho que eu já ganho o suficiente com o Formando Creators, com a área de membros, com o AdSense do YouTube. Então eu não preciso dessa doação. Então o que acontece? Eu tenho esse projeto, vocês me ajudam, que eu pego esse dinheiro, compro cesta básica e vou, converso com as pastorais da igreja, com o pessoal das igrejas evangélicas, com o CRAS aqui, com o pessoal que atende idoso, criança, fala, precisou de cesta básica, tem uma família aí em vulnerabilidade, fala comigo. Então nem sempre é uma cesta básica, às vezes é uma família grande e, poxa, as coisas estão caras, então eu vou lá e libero uma compra, por exemplo, faz uma comprinha de R$300, assim, não dá para comprar muita coisa, mas, poxa, já ajuda. Já né? ajuda, exatamente. E aí o que acontece? Eu recebo comentários de pessoas aqui da cidade, falando assim, nossa, mas aquela família lá não precisa. Nossa, mas tem muita gente sem vergonha, tem muita gente que se aproveita. Ah, então não vamos fazer nada. Se tem muita gente se aproveitando de uma ação solidária, então a pessoa foi lá, hoje eu vou acordar de manhã, vou enganar o Luigi, vou pegar uma cesta básica aqui de arroz, óleo, macarrão, um café e iogurte, um leitinho para as crianças, e vou enganar ele porque eu não estou precisando. Assim, você tem que estar num nível de sabe, de descontentamento com muito o ser humano, grande. com o mundo. Você achar que todo mundo sabe, vai ser com essa assim. coisa de que nada funciona, nada é bom, nada dá certo. Pra imaginar ainda bem que eu não cheguei nesse nível. Então, o meu pessimismo até que tá mais ou menos ali. Então, assim, mais ou menos. Distribuir uma cesta básica. Então, talvez eu nem esteja, na verdade. Porque tem um cara aqui que ele foi lá e pegou sem precisar. Eu não consigo mensurar isso. Deixando de lado Black Mirror, pra falar de Invencível. Tem uma cena na terceira temporada de Invencível que ela, pra mim, é a cena que ilustra o porquê, no fundo, eu gosto tanto dessa série. O Oliver, que é o filho, que é o irmão do Mark. Sim. Né? O Omni-Man fez ele lá numa terra lá distante com uns bichinhos azul. Eu esqueci o nome. Cara, foi do caralho também. Recomendo. Cara, essa série de Invencível, dá uma assistidinha. Ela é fora dos padrõezinhos também, é bem interessante. Invencível, eu vou tentar fazer de um jeito aqui pra você entender. O Mark é filho de um ser super poderoso, que é esse... Viltromita. Que seria tipo um Superman, mas... que entre aspas, um Superman que, sei lá, enfraquece os planetas pra, digamos, Viltrumitas ir lá e dominar a Terra. Pra, digamos, melhorá-la, entre aspas. É mais ou menos isso. Superman do mal, sendo que o Superman é o próprio Mark. E aí ele tem a mãe dele, que é terráquea, e aí ele tem um irmão,
fora do casamento, né? O Superman do mal tem um irmão fora do casamento, ele vem morar na Terra com o Mark e com a mãe dele. E aí, ele é muito assim, ele quer lá, quer lutar contra os vilões, e ele quer matar vilão. Vilão. E aí depois, daí de repente ele fala assim, por que a gente tem que se importar com essas pessoas? Elas são fracas, elas vão morrer logo. Por que a gente tem que se importar com elas? E aí, depois disso, a mãe dele tem uma conversa com ele, que é linda, assim, né? Que ela diz, olha, você foi lá defender o seu irmão mais velho porque você ama ele, você não quer que ele morra, você não quer que eu morra. E da mesma forma, existem milhões, bilhões de pessoas que amam seus filhos, amam seus pais, não querem que eles morram. Então, sim, todas as vidas são importantes, não apenas as nossas. Então, nós não matamos, né? Ela, no caso, falando que ele, enquanto super-herói, o Mark, não mata. Eles precisam ser bons. Eles precisam ser a resposta para a maldade. Porque se tudo é mal, se nada é bom, se nada vale a pena, poxa vida, era mais fácil o super-herói do Fortão ir lá e entrar no núcleo da Terra, inverter os polos e destruir tudo isso daqui de uma vez. Porque se nada presta, nada é bom, não vale a pena lutar para nada, por que eu vou ficar tomando porrada de alienígena? Vamos, sei lá, vou dar um super sopro aqui e destruir esse negócio de uma vez por todas. Mas não, a vida humana importa, a Terra importa. E isso é muito bonito. Numa época de cinismo, numa época de má vontade, numa época de Black Mirror, numa época onde o ser bom está fora de moda, na época que pensar no próximo está fora de moda, que a gente tem que pensar na gente, que o que importa é a gente, o que importa é se o meu filho tem uma escola de qualidade e que se lasque a escola pública, é problema de vocês que não têm dinheiro. E na época de todo mundo é um empreendedor em potencial, na época de prosperidade, na época do meu, ser bom, acreditar que a bondade é um caminho que não pode ficar fora de moda, é a coisa mais revolucionária que existe. E você não precisa ser um otimista, histérico, mas você não pode abrir mão de olhar para essas pessoas que estão ao seu redor, imaginar, cara, dá para fazer alguma coisa, não é possível que eu não dê. A gente não precisa fazer algo extremamente revolucionário, disruptivo hoje, amanhã, daqui a um ano. Mas será que pequenas ações não são o suficiente para que pelo menos eu e você não caiamos nessa armadilha desse cinismo? Eu uso muito essa palavra, cinismo, porque para mim é o que há de mais pujante hoje nas redes sociais. Mas representa? É o cinismo, a má vontade. E isso tem me deprimido muito, porque eu não quero virar essa pessoa. Eu não quero virar essa pessoa que vou completar 5 anos ininterruptos de live. E desconsidera tudo. Cara, que bom. Realmente, eu não consigo também. Tá ligado? Por exemplo, quando... Eu posso citar um exemplo que eu já citei, né? Bastante. Que eu sempre vou citar, não importa a situação. Quando eu passo por uma dificuldade, né? Ali, digamos, no emprego. Que eu falo, cara, que merda esse emprego que eu tô. E eu... Digamos ali, né? E daí a maioria me fala, pô, mas é o primeiro emprego, sabe? Você vai melhorar e por aí vai, numa situação, mais pra frente vai. Eu fico pensando, pô, nem deveria tá assim, primeiramente. Eu imagino, tá, se melhora pra mim, a pessoa que for pro meu emprego também, na situação, ela também vai se frustrar. Aí eu já penso no seguinte, cara. Eu falo, caralho, mano, e se eu buscasse algo pra melhorar todos os âmbitos, né? Um exemplo, como se fosse diminuir a carga horária ou até a escala. É um exemplo também. E não só pensar só em mim. Talvez isso já fosse um começo, tá? É um exemplo que o Luigi fala. De não só pensar em você. Simplesmente, digamos que eu só focasse em mim, ponto final e essas coisas. Talvez, ou até, claro, poderia ter me dado melhor. Só pensar só em mim a maioria de todas as coisas. Sendo sincero, talvez. Mas não tem como. Isso não faz parte do que eu acredito e do que eu quero. Então, né, talvez isso daí seja realmente realidade, mano. Doideira demais. Que abre uma live
e olhe para uma câmera aqui e tem, sei lá, 2, 3 mil pessoas me assistindo, e eu me furte da minha responsabilidade de falar para elas, olha, gente. Mesmo tendo, no meu caso, tendo, sei lá, 1, 2, 6 pessoas me assistindo, eu já vejo uma responsabilidade, na verdade. Imagina o Mano Luigi também, tendo mais cabeça assistindo ele. Porra, deve dar um sentimento de falar, pô, eu não posso. Também nesse sentido, porque, cara, sim, e não pare também, né, mano, o Luigi. Também, né? Vamos lá, vamos continuar. É. Não, tô com o meu tá ganho. Ô, Zé, o meu tá ganho. Azar teu, ó, problema teu. Então, assim, para encerrar aqui, prometi que eu ia tentar amarrar os 3 temas, não sei se eu consegui. Mas é isso, essa coisa do Black Mirror, essa desesperança, como se fosse uma espécie de fetiche. Ah, tudo é uma merda. Ai, que delícia, olha como o mundo é ruim, gente. Olha como o mundo é ruim. Olha como as pessoas são más. Olha como tudo é ruim. Olha como nada vale a pena. Eu acho que envelhecer, e eu tô aqui falando isso pra vocês, olhando pra uma foto que eu tô abraçado com a minha filha ali. Inclusive um desenho que ela fez. Eu não posso olhar pra uma garotinha que faz ali um desenho e tal, e falar pra ela que não vale a pena lutar, que o mundo é assim mesmo. Pensa no teu, filha, pensa só no teu. Não posso fazer isso com ela. E eu não posso fazer isso com vocês também. Enfim. Caralho, hein? O que você prefere? Caralho. A responsabilidade que o Mano Luigi tem é bem maior. Porra, realmente. Era compreensível até os caralhos, mano. E que... Adorei a reflexão, Mano Luigi. E sim, vou levá-la comigo, mano. Com a sua influência, dá sim pra fazer uma diferença. Nem que seja mínima, digamos assim. Dá. Para um caralho, mano. Realmente, rapaziada, aconselho aqui, acompanha o Mano Luigi. Pô, simplesmente o cara faz um ótimo trabalho. Gostaria de acompanhar mais ali, mas, nossa, é extremamente. Eu só consigo acompanhar eles nesses momentos de react que eu faço e por aí vai recentemente ali, porque, né? Trabalhar de segunda a sábado quebra um pouquinho a qualquer ser humano, né? Então, quem inventou essa porra não trabalha nessa porra. Então é mais ou menos isso, né? Então é bem complicado. Também é uma escolha preguiçosa. Acreditamos que nada pode mudar, você não tem que agir pra ver mudança. Obrigado pelo. Luigi, velho. Luigi. Vamos ver se eu encontro um emoji de óculos. Emoji de óculos? Emoji de óculos. Tô cego? Cadê o ponto? Quero ver também. Ser medíocre. Eu gosto de ser medíocre. Não precisa ser melhor em tudo. É isso que eu fico me contento. Se eu me contentar no momento que eu já tá bom, tá ótimo. Já estaria satisfeito no quesito onde eu estou, né, mano? Então é isso, rapaziada. Mano, Luigi fazendo a braba com reflexões boas. E é sobre isso, mano. Partiu pra próxima, rapaziada. Caralho, foda. E esse vídeo foi forte, mano. Bom, um vídeo forte e bom, sabe? Não foi aquele vídeo forte que você fica com o amargo. Fica um vídeo forte, uma perspectiva forte e boa. Parabéns. O Luigi é um ótimo pai, mano. Ele insistir, né? E não desistir e explicar ali, né? Tanto que era pra filha dele. Que citou ele no final. Desenho e tal. Eu não posso pra uma garotinha. É, pra filha dele.
preocupe, mano, Luigi. Só permanecer deu boa. É nesse sentido, tá? E você teria autocontrole também, né? Então, é isso. Pois.